Então vamos fazer uma leitura, por exemplo. Vamos medir essa peça daqui na escala de polegadas. Então como é que nós faríamos para medir essa peça na escala de polegadas? Vou posicioná-la, como eu falei para vocês, eu vou posicioná-la aqui coincidindo o início dela com a escala de 3 polegadas aqui. O início dela está em 3 polegadas. Certo? Então, se nós estamos iniciando em 3 polegadas, a gente pode fazer o seguinte. Lembre-se que a gente vai ter que descontar o início. Aí, nesse caso aqui, ó, do 3 até o 4, nós temos 1 polegada inteira. Do 4 até o 5, nós temos mais 1 polegada inteira. Então, até agora aqui, até o 5, se a peça fosse até aqui, nós teríamos 2 polegadas. Mas depois do traço de 5 polegadas, ela passa mais algumas frações, mais alguns traços. E a gente precisa contar esses números de traços aí. Então, ó, depois de 5 polegadas, vamos logo notar, ela coincide com o traço que passa para cima? Não, ela está coincidindo com esse traço daqui. Esse traço ele não passa para aqui para cima, então não é traço de oitavos, é traço de 16. Então, ó, depois de 5 polegadas, ele vem 1, 2, 3, 4, 5 traços. Então, o comprimento dessa peça aqui, ó, é 2 polegadas e 5 traços da divisão de 16. Então, 5 16avos da polegada. Então, 2 polegadas e 5 16. É assim o comprimento dessa peça. Bom, então vamos lá aqui para a leitura, vamos aí fazer o passo a passo aí. Primeiro ponto, observar qual o valor que a linha vertical ultrapassou, né? Nesse caso essa linha aqui de marcação do tambor. E nesse caso observa que ela está bem próximo, tem uma linha aqui mais negrito, né? Vou dar um zoom aqui. Tem uma linha aqui mais negrita aqui que está aparecendo, essa linha que está aparecendo aqui é a linha do 20. Né? Então aqui a gente tem 15 milímetros, aqui 20, aqui 10, né? Ele dá esse espaçamento aí de 5 milímetros. E aí nesse caso, como está aparecendo essa linha de 20 milímetros, é importante você ficar atento aqui já com o valor do tambor. Né? Aqui na linha horizontal, observa a linha que está aparecendo aqui, essa linha aqui do 2 centésimos, né? Ou seja, aqui é 0, 1 centésimo, 2 centésimos. Então, o que acontece? Se a gente está com dúvida se já passou ou está antes do 20, a gente fica atento com o 0. Né? Exemplo, vamos supor que a linha que estivesse aparecendo, a linha que estivesse marcando, de fato, fosse essa aqui. Observa que essa linha ela representa o 46, está o 45 aqui embaixo, né? Então aqui a gente tem o 46, 47, 48. Né? Então não tinha como ser, exemplo, 20,48. Né? Não tinha como ser 20,48 porque já está muito próximo do 20,50. A gente teria um espaço aqui maior. Né? Então, nesse caso, se ela estivesse marcando desse jeito aqui, significaria que ela está antes do 20. Ou seja, nesse caso, 19. 19,48. Né? Seria 19,48. Né? Se ele estivesse marcando. Ou, desculpa, 19,48 não, né? Porque aqui ele já teria ultrapassado a divisão aqui embaixo, ela representa o 0,5. Então aí a gente já teria 19,5 mais o 0,48. Né? Então nesse caso ele iria para 19,98. Né? Então seria 19 milímetros mais 98 centésimos de milímetro. Né? Só que não é nenhum desses casos. Né? A gente só está falando como se tivesse marcando aqui. Nesse caso, o que ele está marcando realmente é o 2 centésimos. Né? Então, vamos apagar aqui. Vou dar o zoom de novo para ficar melhor para observar. Então, no caso aqui, o 20 já apareceu e a gente tirou a dúvida porque ele está marcando aqui no 2 centésimos. Então, nesse caso, a gente já tem 20 milímetros. E agora é só somar com 2 centésimos. Então, o resultado final, vou colocar aqui embaixo,
é 20,02. Né? Então, esse aqui é o resultado final dessa leitura. 20 milímetros e 2 centésimos de milímetro. Primeiro ponto, sempre está observando o traço, né, de indicação do zero do nônio, né, que é esse aqui. Né? Então, observa que esse traço está entre a quarta e a quinta divisão, né, da escala fixa. Né? Então, quer dizer que ele passou já de 4 milímetros e está antes do 5. Né? Então, nesse caso, como ele está após o 4, significa que ele já tem 4 milímetros. A gente precisa agora somar, né, esse valor com a indicação do nônio, né, a coincidência do nônio. Como ele é de aproximação de 5 centésimos, significa que cada espacinho desse aqui corresponde a 5 centésimos de milímetro. Né? Então aqui a gente tem 0,05, 1 décimo, 15 centésimos de milímetro, 2 décimos e assim sucessivamente. Né? E observa que ele está coincidindo exatamente aqui nesse 5. Né? Ou seja, quando eu digo coincidindo, significa o alinhamento perfeito entre a divisão do nônio e a divisão da escala fixa. Né? Então, no caso aqui onde está ocorrendo esse alinhamento perfeito, então está justamente no 5. Né? Então, esse 5 ele corresponde a 0,50 milésimos de milímetro. Né? Então, somando 4 com 0,50, a gente vai ter 4,50 milésimos de milímetro. Né? Então, esse é o resultado aí da leitura desse paquímetro. Bom, aqui no caso a gente tem a apresentação, né, da leitura aqui do relógio comparador, né? E aí o que a gente deve observar? O primeiro ponto, a referência no que diz respeito à sua capacidade, né, mínima de medição, né, sua resolução, aqui no caso é 1 centésimo por divisão. Né? Então cada divisão dessa aqui, ela representa 1 centésimo de milímetro. Né? Então essa divisão ela representa justamente essa questão da resolução. Outro ponto é a capacidade limite, né, de deslocamento dele, no caso 10 milímetros. Aqui a gente tem no mostrador secundário, né, a relação de giros. Né? Exemplo, se você tiver o deslocamento de uma volta completa no mostrador principal, você vai ter o deslocamento de 1 milímetro. Né? Então, no caso, essa indicação no mostrador secundário, ela está baseada em 1 milímetro por volta. Né? Então, exemplo, nessa marcação que a gente tem aqui, né, que está aqui indicada essa seta aqui, né? Normalmente quando é prova de seleção, prova de concurso, ele vem com essas indicações. Né? Então, essa seta aqui, ela está justamente indicando o sentido de giro e o quanto foi que ele deslocou. Né? Então, se observar aqui, ele partiu do 3 milímetros, e seguiu aqui para aproximadamente 5. Né? A gente vai verificar exatamente qual o valor, mas supondo que ele tenha parado exatamente no 5, significaria que ele deslocou 2 milímetros, de 3 para 5. Né? Então ele teria deslocado 2 milímetros. E aí você pergunta, pô, mas por que 3? Né? Se a gente tem aqui nesse mostrador secundário aqui o 0. O que significa é o seguinte, como esse instrumento ele trabalha por comparação, nesse caso a gente está indicando que ele já foi presetado, né, vamos assim chamar, né, com um elemento que tem 3 milímetros, né, de distância. Né? Ou seja, quando o relógio comparador ele foi alinhado, ele já estava com essa pré-carga de 3 milímetros. Né? Então, 3 milímetros é referência do ponto zero para ele. Né? Então, por isso que ele partiu do 3. Né? Então, você tem que ficar atento, né, quando vou fazer esse tipo de leitura, para não considerar o valor partindo sempre do 0. Né? Você tem que observar se tem alguma indicação de pré-carga, como é o caso aqui. Né? Essa seta aqui, né? Esse arco aqui, ele está justamente indicando que teve essa pré-carga que foi de 3 milímetros. Né? Então essa é a informação inicial, mas aí vamos analisar a leitura dele. Se a gente for observar o mostrador principal, né, o ponteiro principal, que é esse aqui, né, a gente vai verificar que ele está alinhado com esse traço aqui. Né? Só que para o relógio comparador, a primeira coisa que você vai observar é de fato o mostrador secundário.
né? O principal você verifica na sequência. Então, no mostrador principal, a gente sabe que ele partiu de 3 e foi para aproximadamente 5. Por que aproximadamente 5? O mostrador principal é que vai nos dar a referência. Exemplo, se esse mostrador principal, o ponteiro, né, ele tivesse alinhado com o 0, eu teria certeza que realmente ele partiu de 3 milímetros para 5. Né? Ou seja, ele teria um deslocamento de 2 milímetros. Só que você vai observar que o ponteiro principal ele não está alinhado com o 0. O que é que está acontecendo? Ele está alinhado com o terceiro traço. Essa é a terceira divisão, ou seja, ele está alinhado com o 3 centésimos. Né? É o alinhamento dele. Detalhe importante, o giro para a direita, né, o giro horário, ele significa valores positivos. Né? O que significa que ele partiu de 3 milímetros e foi para mais. Ou seja, a gente poderia, exemplo, ter setado ele em 3 milímetros e na comparação o valor ser menor do que 3. Só que aqui no caso o valor é maior do que 3. Né? Então aqui ele partiu de 3 para aproximadamente 5. E aqui é onde a gente vai ter a certeza do valor que ele parou. Né? Então nesse caso aqui, como ele passou 3 centésimos, significa o seguinte. Ele já passou de 5 milímetros e teve a soma de mais 3 centésimos de milímetro. Né? Então o valor final dessa indicação aí é 5,03 milímetros. Ou melhor, corrigindo, né? O valor indicado é 5,03 com base no mostrador secundário e no mostrador principal. Só que o valor real do elemento, você tem que considerar esse deslocamento aqui. Né? Ou seja, ele na verdade ele tem 2 milímetros,03. Por que 2 milímetros? Porque ele partiu do 3 e foi para o 5. Né? Então coloca aqui o valor final, ou seja, ele já tem 2 milímetros mais o 0,03 milímetros. Né? Então, ele foi para o valor específico de 2,03 milímetros. Né? Então, esse aqui é a resposta final.